Hello, alma bonita, eu sou a Jéssica Cili e esse aqui é o Entre Céu e Caos. Quero só explicar para vocês que esse vídeo vai ter duas partes, porque eu comecei a gravar ele, tive um monte de empecilho, e então tô terminando de gravar, então na primeira parte eu vou estar com a roupa e na segunda eu vou estar com outra por causa disso, tá bom? Um beijo e vamos ver o vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que eu vi de um ativista político americano, só que ele não tem canal aqui nessa plataforma. Aliás, ele não tem canal praticamente em plataforma nenhuma. Ele tem canal só no Rumble, que é proibido aqui, né, no Brasil, no caso. Só que aí eu vi umas reações aos vídeos dele. Eu achei muito pertinente quando ele fala da questão de autorresponsabilidade. O nome dele é Nick. Vai aparecer aqui o nome completo, né? Não vou falar porque eu não sei como é que tá esse negócio aqui na plataforma. Provavelmente, né, pode cair, já que ele é banido da plataforma. Pra gente tentar pensar, sabe? A respeito do que ele vai falar aqui. De todos os vídeos, antes de dar continuidade, de todos os vídeos que eu vi, o que eu achei mais pertinente foi o react desses gêmeos aqui, que são, né, negros. Gostei bastante das coisas, das colocações que eles falam, sabe? Porque realmente é uma realidade que quem já passou, nosso país é extremamente perigoso, sabe que a gente passa por várias situações assim que era desnecessário, né? E como que as pessoas não conhecem, né, as coisas que elas fazem, as escolhas que elas fazem. Enfim, vou dar o play aqui. O vídeo é em inglês, mas eu vou colocar a legenda aqui pra gente poder ir vendo e eu vou reagir. Reason that we talk about this, by the way, I know a lot of black people see this and they go, man, why are you always talking about black people, this and that? Because there just needs to be some shame here. Well, there's a few reasons. First, white people are every single bit justified in being racist. Every single bit justified, to the extent that that means going out of your way to avoid black people when you see them. Every bit justified. And you want to know why? Because we see what happens. And nobody... Aqui falando sobre o perigo, que quando você vê uma pessoa que pode te causar perigo, é uma reação natural do ser humano. A pessoa mudar, né, sair do rumo, mudar de direção, ir para outro lado, é uma coisa normal, é uma coisa de proteção. Inclusive, se, né, aquela menina teve a vida tirada em um ônibus lá nos Estados Unidos, se ela tivesse atenta, talvez ela não tinha acontecido o que aconteceu com ela, se ela tivesse simplesmente sentado mais para frente. E se ela visse que alguém estranho estava vindo do lado dela, se ela tivesse prestando atenção, talvez ela estaria viva hoje, né? E não foi o que aconteceu. Então, assim, tem hora que nosso instinto de sobrevivência ele tem que ser mais forte do que todas as elogias mesmo, sabe? É sobre isso que ele tá falando aqui. Agora vai falar por que isso acontece. Buddy is under any obligation due to liberal ideology to put themselves in harm's way. Outra coisa, eu não concordo com todas as coisas que o Nick fala, mas assim, aqui esse vídeo eu achei muito pertinente, achei muito válido. If you're a white person and you're going to work or going to the ball game or going to the city at night, you don't want to enter into the terror dome where you're suddenly in a sudden death match. You're like in the gulag in Call of Duty fighting for your life all of a sudden because you got on the wrong train car. Because a car full of black people pulled up on you by the bus stop. You turn and you walk the other way. You avoid their neighborhoods. You avoid going out on Memorial Day or Labor Day weekend at night in certain places. When you see them, you start walking in the other direction. And I figured this out when I was like 11, 12 years old. I mean, I'm black and I think this way. And a lot of black people feel this way. Yeah, a lot of black people think this way. Yeah. They don't want to say it out loud, though. But Nick Fuentes is that real. He'll say it. we are every justified because we see what's going on and we don't want to die. It's that simple. That's pattern recognition. That's not racism. That's pattern recognition. That's one.
And two, I really hope, because I'm rooting for black people, like I'm rooting for humanity. I'm rooting for everybody to be safe and to be healthy and to be happy. I really hope that somewhere out there, although I'm not optimistic, black people are starting to develop some sense of self-awareness. Where's the shame? Aren't you people ashamed? When I see these clips of the graduation ceremonies where they're twerking on stage and dancing, when I see these videos of the black cheerleaders on the basketball court brawling it out, when I see the Carmelo Anthony, and not only that, but then they raise $500,000 for him and then they get a public defender. When I see that video of a black security guard rifling through the pockets of an unconscious white guy that got his ass kicked. And the list goes on and on and on. You have to ask the black people that are normally so proud, and with the chip on their shoulder, aren't you ashamed? Are you not ashamed when you see these things? Eu estudei, né, em escola pública praticamente a minha infância inteira, minha adolescência. Exceto, acho que eu estudei o pré numa escola particular e depois o pré e o primeiro e depois eu fui pra escola pública. Dos meninos, principalmente, né, cresceram, que estudavam comigo, a maior parte deles, né, que fez assim, 6ª, 7ª, 8ª série, já morreram. E foi por causa de coisas relacionadas à criminalidade e tudo mais. Então, assim, quem viveu, né, porque as pessoas me veem hoje e pensam assim, ela nunca passou por isso, mas quem viveu essa realidade sabe que isso aqui é verdade. E assim, conforme você vai crescendo e vai vendo isso acontecendo ao seu redor, você vai ficando com medo, você vai entendendo que é perigoso, né, ter aquele tipo de comportamento ali, que eu acho que é uma coisa que muita gente que não teve, né, não conviveu com esse tipo de situação, eles não entendem, né, e aí eles ficam inflando e falando que isso tudo é maravilhoso e tudo mais, e falando dessa cultura e tudo mais, que é incrível e não sei o quê, mas assim, na verdade é uma forma disfarçada de enfiar as pessoas no buraco, e é muito triste, gente, é muito triste, assim, eu lembro perfeitamente, assim, de ser criança, de ser adolescente e ir em velório de menino, de menina, de criança, ou então largado, né, as crianças largadas. Pequena, sabe? Eu lembro de ser criança e ver meu amigo, assim, que tava estudando numa sala comigo, dentro de um caixão. Você não tem noção do quanto que isso é uma sensação horrível, sabe? Uma realidade horrível que quem vive tem que passar. They're not ashamed. They rationalize and say, you know, we've been through hell in this country for hundreds of whatever to say, because of this country's systemically racist past. They will justify the things that they do, and that's why they do the things that they do. Yeah. But which is totally wrong, by the way. Yeah, which none of us have experienced 400 years of oppression. Not one black person can say that, but they like to put themselves in that position like they've been suffering for 400 years, even though they've been on this planet maybe 24, 25 years. All that's been taught to them is just to hate white people, hate the American flag, just hate society in general. Just everything is not their fault. So, in a sense, you can say it's cultural. It's cultural, you know? Everything is somebody else's fault. That's why they behave that way. Oh, he's white. I'm gonna go ahead and go through his while he's got insurance. He'll be okay. He's white. He has white privilege. Right. That's the mindset, and that's what they use to justify what they're doing. They actually don't think they're doing anything wrong. You know why? You know why? Low capacity. Some of it, Kevin, but... Eu discordo aqui que ele tá falando de baixa capacidade. Eu acho que é mais uma falta igual o Nick falou mesmo, é a falta de autoconsciência. A pessoa não tem autoconsciência do que ela faz, sabe? Porque, assim, as emoções, né, vou falar agora como psicóloga, as emoções ficam tão à frente, a raiva, o rancor, o orgulho, a prepotência, né, a vingança, fica tão à frente de tudo que a pessoa não consegue acessar o que realmente está acontecendo ali. Ela não consegue entender o que realmente está acontecendo ali. As pessoas sabem, né, que tem como fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. As pessoas, assim, as que manipulam, né, as informações,
eles ficam só bombardeando ali com ódio, com raiva, com mágoa, com todo tipo de informação ruim. E as pessoas, né, essas pessoas que não pensam a respeito, só recebem a informação, elas vão simplesmente aceitando tudo, e é isso. Então tá bom, então se fulano fez isso há 400 anos atrás, eu tenho direito de fazer isso agora aqui em 2025. Só que aí, cadê a sua responsabilidade? Porque você não é fulano, a não ser que você esteja possuído, né? Que aí você vai ser fulano, mas assim, você não é fulano que viveu há 400 anos atrás. Você é você, é o que se espera, né, que seja, a não ser que você esteja possuído, mas aí você não tem que, você tira aqui num lugar de descarrego, né, tirar a possessão, essas coisas. Então, assim, falta, além da autoconsciência, uma coisa que eu acho que falta muito é autorresponsabilidade pelas coisas que as pessoas fazem, sabe? Pelas escolhas que as pessoas fazem. Quando é criança, adolescente, a gente até entende, mas aí uma coisa que eu sempre falo pra minha filha, assim, né? Você tem pai e mãe, todo mundo tem pai e mãe para ser responsável por você. Só que aí vem outra coisa, né? As pessoas não querem ser responsáveis pelos seus filhos. Então, assim, vai criando de qualquer jeito e vai vivendo a vida de qualquer jeito. É a televisão que educa, a internet que educa, a rua que educa, né? Principalmente quando a criança vive na rua. Então, vai ser educado por qualquer pessoa e aí vai ter que arcar com as consequências, né? E geralmente a educação que esse tipo de situação, esse tipo de coisa passa pra criança não é coisa boa. E aí, ciclo vicioso que vai só se repetindo. Yeah, some of it, yeah, but if somebody tells you it's okay to go through that man's pants after he get the shit kicked out of him because he's white, would you do that? No. Of course not. Because I would argue that you are, above average intelligence. The people that's doing that, they are below average intelligence. Yeah. Are there any black people that see this and have the slightest lick of self-awareness, of common sense, of decency to say, are you not ashamed to see these scenes play out over and over again? Where's the accountability? And this is where that word fatigue comes in. We're just tired of seeing it. You see these clips, and you know every race of person, maybe except for most blacks, white, Chinese, Indian, Hispanic, and even liberals see these clips, and they say, "Are you surprised?" They shake their heads. They say, "Yep, usual suspects." You have to think people who vote for Democrats, Yeah, progressives, they they have black fatigue, but they won't come out and say it. But then we'll call it out because we're black, and it should be a position, me being a black man, hey, I'm trying to help uplift the black community, but no, they call you a sellout. Why is that, Keith? Why would they call you a sellout if you're trying to help black people? Kevin, I think they've been brainwashed. I don't think it's low capacity. I think it's below average intelligence. I think it's brainwashing. No, man, can't nobody be that brainwashed. It's brainwashing. That's brainwashing? Yeah, they brainwashed with some Clorox. Well, why haven't we been brainwashed? God, I guess. They say, "Yep." Aqui ele tá falando da questão de que como se você não esperasse nada diferente de algumas pessoas, sabe? Então, assim, tem muita gente que eu observo bastante isso, sabe? Tem gente que se satisfaz empurrando as outras pro buraco, deixando a pessoa numa ladeira, assim. Até porque é legal. Legal, porque aí vai precisar de uma salvação, né? Vai precisar de um salvador. Então, assim, às vezes a pessoa que te empurra pra dentro do buraco é a mesma pessoa que vai te salvar depois. Fala que ela tanca legal, né? Tanca ela é gente boa, a galera, né? Que é um linguajar que o povo anda falando aí. Não, se você abrir bem o olho, você vai ver que ali não tem gente bem intencionada, né? E aí é isso, as pessoas, até mesmo essas pessoas que ficam às vezes
falando, ok, é porque fulana veio de uma situação X, Y, porque que, sim, no nosso país a gente é muito mais miscigenado, né? Eles estão nos Estados Unidos, ele é de Chicago, eu não sei de onde os gêmeos são, criminalidade alta e tudo mais. Aliás, os Estados Unidos meio que tá sendo retomado agora, né? Porque tava com um índice de criminalidade muito alto, lógico que não chega aos pés, né, do nosso país. Tem gente que te empurra pro buraco, sabe? E acha bonito, e aplaude e tudo mais, mas na verdade é pra poder te ajudar, vamos dizer assim, depois. Porque assim a pessoa se sente melhor, a pessoa que tá ajudando, sabe? A mesa que te empurrou pro buraco, aí depois ela vai te ajudar. That's about right. Are you not ashamed? And when are black people going to turn that around? Never. I'm so sick of, and I think all of society is sick of, hearing about all these excuses. And even the conservative blacks will give them, like Jason Whitlock is a perfect example. When I gave a similar monologue about Austin Metcalf and Carmelo Anthony, Jason Whitlock, who's a black conservative at the Blaze, said that this is a demonic sentiment. He said the problem is a lack of Christianity or something or other. The problem is a lack of accountability. Pose it. It's lack of a soul. Yeah. I don't need Christianity to make me feel to do good things. Yeah, they don't have a conscience. Hell, look at half the Christians just, condoning what's going on overseas in these wars. Yeah, in Israel. And yeah. they're Christians. Yeah. And they justify it because they're God's chosen people. Yeah. I don't think it has anything to do with Christianity. Yeah. I just think these people do not have a conscience. Yeah. You gotta have a conscience. And I don't think you can teach that. No. And ter consciência e ter autorresponsabilidade. Só que também não sei como é que ensinam uma pessoa a ter consciência, principalmente se ela não tiver empatia, né? Se ela tiver empatia distorcida, por exemplo, aquela teia de macabra lá, sem empatia, né? Então, eu não sei se tem como ensinar a consciência, sabe? Realmente tem umas pessoas que parece que estão fora dessa realidade aqui, elas não têm alma, né? Elas não têm coração, elas não têm... Desde que eles sejam pagos, desde que eles recebam, ou desde que a pessoa, né, receba um privilégio para ele. Ele não tem consciência que aquela pessoa tem família, que aquela pessoa, sabe? Não pensa, ele só pensa no dinheiro, do quanto que ele vai lucrar. Na vantagem, né? Em levar vantagem em cima de outra pessoa, porque assim... Ter vantagem nas coisas, assim, se entusiasmar com a situação, achar interessante é uma coisa. Agora, querer um benefício em cima da tristeza, da pobreza, sabe, ganhar em cima da pessoa mesmo, isso aí não é uma coisa de quem tem consciência mesmo, não. Hide behind these various things, whether it's the liberals that say it's slavery and racism, or it's the conservatives, and they blame it on welfare, hip-hop, or the Great Society. Yeah. I can't even listen to hip-hop music anymore. Rap music is just disgusting. And we used to use that as a crutch. So that's why the black community is all messed up, because of our culture, our community, our music. No, you have to take some accountability. You have to have a conscience of what you're doing. Yeah. Black people don't have it. It starts with you. O que ele tá falando, né? Porque a música interfere muito, influencia muito na forma, a música, a televisão, rádio, enfim, né? Todas as mídias interferem, a internet interfere muito na sua forma de ver o mundo. Porque você é a média das 5 pessoas com as quais você mais anda. Se você só anda com gente que só fala de bandidagem, criminalidade, chifrar os outros, levar vantagem em cima dos outros, sabe? Essas coisas. Como que você quer, sei lá, pensar na teoria da relatividade? Como que você quer, por exemplo, pensar em uma coisa que vai resolver o problema de uma população em algum lugar? Não tem como, sabe? Como que você vai pensar no bem-estar da sua família? Você tá só pensando que a sua família vai te trair a qualquer momento, seja lá o que for. Então, assim, não tem como você agir diferente das informações que você recebe. Você só recebe informação ruim, você vai agir de forma ruim. Ou então, você vai ficar com raiva do universo, né? De todo mundo, de todas as pessoas, e indignada, que também é uma coisa que acontece bastante. Mas, assim, nada disso é sentimento bom.
E é você que tá consumindo esse tipo de coisa. Você tá escolhendo, né? Consumir esse tipo de coisa. Starts with every individual black person making choices, like we all do. Who's raising these fucking people? Who's raising these people? So they're black people. Quem está criando essas pessoas? Lá ele tá falando só de negros, mas aqui como a gente tem uma miscigenação muito grande, pode ser outras coisas. Isso quando também não usa essas pessoas para conseguir benefícios, vamos dizer assim. Tem alguém que está controlando a situação, tem alguém que está criando a situação, tem alguém que está criando essas pessoas. It's baby mamas and baby daddies. I mean, who's perpetuating this? And who does it benefit to make these excuses and to say it's everybody else? Democrats. Mm-hmm. But I don't think it's Because cultural. Democrats are going to save you. I don't think it's cultural. Just because the music we listen to is Yeah, I know. White people don't fall for it. Yeah, I get it. Yeah. just black people. Why do So you think I that see is, this Keith? stuff and look, yeah, we are going to call it out. We, the Americans, we the white people of America, we the peaceful, law-abiding, tax-paying people of America are saying, hey, blacks, get your shit together. Get your shit together. We are tired of you. We are tired of seeing this stuff. It always seems to be you. Do you know that, and I'm just expressing what is a common sentiment. Do you know that everybody thinks that if we snapped our fingers and you all disappeared tomorrow, everybody thinks our quality of life would go up? It would definitely go up. Definitely. Well, we're the third biggest demographic in the country, right? But Yeah. we account for a majority of the violent crime. So instantly, if we was to, black people, our people, was to disappear overnight, you could almost close down a majority of the prisons in the country. That's saying something. Yeah. That's just 13% of the population account for a majority of violent crime in this country. Because the white man's out to get them. You realize that? I'm just saying it. Everyone's thinking it. Yeah, everyone's thinking that. No matter who you are, black, white. Yeah, everybody knows this. The only people that doesn't realize this are black people. Why is that? When we Keith? think of what's wrong with Chicago, it's like utopia. Chicago's like a utopia. Beautiful riverfront, beautiful lakefront, concerts in the park, ball games in the park, beautiful architecture, the best food. You know what the one problem is with Chicago that's driving the businesses out of the Magnificent Mile? You know what the one problem is that's making the public transit unusable? You know what the one problem is that's driving richer residents from the city? It's the crime. It's the chaos. It's the violence. And you know what demographic is almost exclusively responsible for it? It's you. It's black people. Tem uma coisa muito interessante que acontece aqui, né? Que geralmente as pessoas que ficam famosas cantando esse tipo de música, né? Rap, hip hop e tudo mais, trap. Geralmente eles vêm da favela, né? E quando, assim, questão de dinheirinho, eles mudam de lá. É hipocrisia, né? Porque se eles gostam tanto do estilo de vida que eles vivem, por que eles mudaram de lá? E, inclusive, eles cantam nas músicas, eles querem que as pessoas continuem vivendo daquela forma. Por que eles não continuam lá se eles amam aquele lugar? Everyone's thinking that. Everyone's fucking sick of it. And the way that society is going, stuff is too expensive. Wages are too low. Housing is too expensive. We work too hard to then spend our hard-earned money to go to Lollapalooza, spend our hard-earned money for a fun weekend in the city. God knows how expensive it is to eat out nowadays or to take an Uber. And then to constantly have to be worrying about this. God knows how expensive it is to afford to live in a nice city like New York or Chicago. And then to have to put up with that. Yeah, perfect example, Cincinnati, what happened downtown. Mhm. Those people. Que agora as pessoas estão preferindo pedir qualquer coisa e ficar em casa mesmo, porque não compensa. Vai pegar um Uber, você pode ser assaltada, você pode ser
aquelas coisas que o povo gosta de fazer com mulher. Pode acontecer infinitas coisas com você. Então, assim, hoje as pessoas não querem tanto sair de casa assim. Ou então, quando sai, né, em comboio. Aí sai, mas aí chega lá, é perigoso, né? Igual agora tá tendo a questão do metanol na bebida. Tô vendendo bebida adulterada. Então, assim, todo dia é alguém querendo passar a perna em alguém. Aqui ele tá falando especificamente dessa situação. Realmente tá complicado, sabe? Aqui é a questão da criminalidade do narco-estado que a gente tá virando, né? People are, I think, now too broke to be woke. People are too broke, work too hard just to be dealing with this kind of stuff and hear BLM and to hear these excuses about slavery and racism and the white privilege. It's enough. So the shame will continue. The shaming of the black community in America will continue until it improves. Yes, we will shake our heads. We will exchange that knowing glance. We will make that face. We will comment. Well. We will name and shame. We will turn and walk away. We will move to neighborhoods where you are not until it improves. And you can deal with each other. Brandon Johnson and the teachers union and all these thugs and opportunists, Jason Whitlock, all the wokesters, everyone making excuses. You can all live in Wakanda. You can keep all that black excellence for yourself. We're good. And you know what? I'm rooting for you. I'm praying for you. I hope you figure it out for your sake, for our sake, but we're done. And how long before a U.S. presidential candidate gets up and identifies the problem? Because the second that candidate comes up, that person's going to win in a landslide. Think so? Should, huh? Well, Trump's pretty much said he's going to be tough on crime, but he's not calling out or singled out a demographic of people. Right. Yeah. He said whoever does that first is going to win in a landslide. Yeah, like Reagan Mondale, probably. Because we're sick of it. We want our lives back. We want our cities back. We don't want to feel anxious all the time. We don't want to feel afraid all the time. We don't want to live in fear that we're going to wake up and someone's going to steal our car and then we might get in trouble if we respond in the wrong way. Or we're going to be on a subway and get a knife pulled on us and we're going to get ordered to the ground for defending ourselves. Disregard for human life, malevolence. And then listen, people get in altercations, people get in fights. Sometimes there's violence. It is what it is. All know. This is what they do. They attack in packs. They stomp the head. That's what they go for. And it's evil. And that needs to be called out. It needs to be called out by the black people. And if black people want to be loud and proud, they want to be talking about the black community, you must be equally loud in your condemnation of this kind of stuff than you are in your praise when it's the positive things. You can't have it. It's not a one-way street when it comes to that sort of thing. A pessoa acha que só porque é mulher, todas as mulheres são ótimas. Só porque é negro, todos os negros são ótimos. Entendeu? Não, gente. Seres humanos. Cada um tem seu próprio caráter. Não dá pra você pegar uma bandeira e falar assim, ai, todo mundo dessa bandeira aqui é maravilhoso. Você tem como provar? Você tá colocando sua mão no fogo por uma cor, por um sexo. Só pra fazer parte de uma turminha? Porque do mesmo jeito, tá errado, né? Tá errado. Não dá pra você quando você fica do lado desse povo, você vira conivente. Você tá concordando, você acha que tem que matar dentro do ônibus mesmo, que tem que roubar o marido da outra mesmo, que tem que trair mesmo, que tem que se vingar mesmo. Que tipo de sociedade que a gente vai virar se continuar assim? Vamos reestabelecer a paz, né? Deveria ser. Criar autoconsciência, autorresponsabilidade por cada coisa que você faz, independente do grupo que você participa, sabe-se lá Deus por quê, e agir. Another mic drop from Nick Fuentes. Yeah.
Speaking from a black perspective, you can't fix this. Yeah. Because man, you was kind of caught up in this stuff when I was younger. A little Yeah, bit. but we figured it out though. yeah, yeah. What age did we figure that out at? Early 20s. Well, I knew it was something up with us, our people, when I was 12, 13. Well, Yeah, when we was 12, 13 years old. But I used to play the race card when I was younger. Yeah. Like the white man's out to get me. But as I got older and matured, I seen that that's not the case. The systemically white Yes, racist. so we was afflicted by that. Yeah. But we see grown black men in their 50s, 60s still think that way. O vídeo dos gêmeos acaba aqui, mas eu acredito que o do Nick, ele é um pouco maior, né? Porque isso é um programa que ele faz, acho que, eu não sei quantas vezes, porque aqui no nosso país essa plataforma não existe, né? A não ser que você arruma umas formas obscuras aí que eu não arrumei ainda. Então, eu quis fazer esse vídeo aqui para falar para vocês sobre a importância, né, da autoconsciência sobre seus próprios atos, sabe? Porque quando a gente fica só reproduzindo discurso de terceiros, eles apenas utilizam a gente como bandeira ideológica, massa de manobra mesmo, usando aquela questão do efeito manada, e não resolve nada. E no fim, quem vai ter que resolver sua vida é você, né? Quem vai ter que lidar com as coisas da sua vida. Quando você fica doente, é você. Quando sua filha fica doente, seu filho fica doente, é você que vai ter que resolver. Quando seu marido, sua esposa fica doente, é você que vai ter que resolver. Não vai vir ninguém de bandeira nenhuma resolver nada disso pra você. Quando você perde o emprego, é você que vai ter que ir atrás. Quando você quer fazer um curso, é você. Então, assim, além da questão da consciência, tem a questão também da autorresponsabilidade e também individualidade. Não comprar discurso de todo mundo, porque às vezes a realidade da pessoa não é a mesma que a sua ou da outra pessoa. Como eu disse, eu convivi, felizmente eu tive a oportunidade de ter tio que conversava muito comigo quando eu era pequena, e eu gostava muito assim, de fazer 70 mil perguntas. Ele tinha muita paciência para explicar tudo, e ele sabia sobre muita coisa. Meu avô e meu pai, eles são negros, né? Então ele também é negro porque ele é irmão do meu pai. E ele é formado em medicina e é formado em direito porque ele quis. Saiu da pobreza e foi estudar. Então, assim, eu gostava muito de conversar com ele, assim, porque ele tinha umas ideias completamente diferentes do meio que eu estava inserido. Então, eu sei que nem todo mundo tem, né, esse tipo de auxílio, esse tipo de pessoa por perto. Hoje em dia, né, tanto é que o Nick tá banido, né, porque quando você fala a verdade, quando você fala como as pessoas não se responsabilizam pelas coisas e querem colocar tudo na culpa nas costas de alguém, de um movimento, ou seja lá, ou da cor, ou da história de 400 anos atrás, atrapalha a gente a se desenvolver inclusive a autoconsciência, a autorresponsabilidade. Tem um método, né, gente? Isso aí é tudo organizado, tem um programa, tem um método, isso aí é tudo arquitetado para acontecer mesmo. Então, sempre quando você estiver levantando uma bandeira, a sugestão que eu faço, né? Sempre que você estiver levantando uma bandeira, você pensar se aquilo ali vai realmente te ajudar em alguma coisa, sabe? No futuro. Talvez daqui a um ano, né? Talvez nem precisa ser daqui 10 anos, 20, 30. Pensar o que aquilo ali vai te trazer de bom, porque muitas vezes é uma vantagenzinha que você tá ganhando aqui em cima de outra pessoa, mas que no decorrer do tempo não vai valer a pena, sabe? Então, o que vocês acharam, né, desse vídeo? Eu sei que ele é bem controverso, ele não tá inteiro aqui, porque eu não achei ele inteiro de reação, né? Pelo fato de que ele é banido da plataforma. O que você acha? Você acha que não tem nada a ver, que a culpa é dos antepassados mesmo, sabe? Conversa aqui comigo a respeito desse assunto. Gostou do vídeo? Já curte, comenta, compartilha. Eu esqueci de falar isso no início, mas é importante pra gente, né? Um beijo e até o próximo vídeo. E tenta desenvolver sua autorresponsabilidade, sua autoconsciência e a sua individualidade. Fazer o esforço de pensar por si mesmo. Um beijo e tchau.